Todos que estão chegando aí nessa madrugada. Deus abençoe. Lopes, Barbudo, Tamires, Daniele, Joyce, não, Josi Oliver. Deus abençoe a vida de cada um aí. Deus abençoe, Josi, Ana Evangelista. Deus tem uma palavra para o nosso coração hoje. Aleluias. Paz do Senhor a todos que estão aí, que estão chegando, que vão assistir mais tarde ou durante o dia. Hoje eu gostaria de meditar um pouco na palavra de Deus aqui nessa madrugada, sobre Mateus capítulo 18, que diz o seguinte, no versículo 1: Naquela mesma hora, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, e pôs no meio deles, e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Olha que forte isso, né, meus irmãos? Sabe que eu sinto de falar sobre essa palavra, porque creio que já tem gente que já conhece a palavra, que está assistindo aqui, o que vai assistir, mas como é difícil a gente ver no dia a dia, conversando com pessoas, como é difícil às vezes a gente mesmo, como é que eu vou dizer, receber um novo convertido, receber uma pessoa que está recém conhecendo a fé. E porque essa pessoa ela tá ali, ela tá eufórica, ela tá, né, querendo saber mais, ela tá conhecendo, e às vezes a gente acaba julgando as atitudes. Se no final a gente ora, irmão, a gente acaba julgando as atitudes da pessoa, sendo que ela recém conheceu a fé. Ela recém conheceu o amor de Cristo. E só que a gente precisa, né? Quando eu digo a gente, eu digo eu primeiro. Precisa entender que a gente tem que ser, que nem diz ali, Jesus falou, né? Aquele que não se converter e não se fizer como meninos. Primeiro eu tenho que me converter de verdade, né? Para receber o convertido. Porque existe muito crente aí que não é convertido de verdade, né? Ele é um crente ali que se diz crente, se diz cristão, né? Vai no culto ali de vez em quando e tal, mas no dia a dia, na vida entre quatro paredes mesmo, essa pessoa não é crente. Ela gosta de ser crente, pode ser. Então, primeiramente, a pessoa tem que ser crente de verdade, né? Ela tem que entender o que é o evangelho, né? O que é o amor de Deus, para poder receber essas pessoas. Então, primeiro para mim ser crente de verdade e para mim receber essas pessoas, porque depois mais para frente que vai falar sobre isso. Para mim ser crente de verdade e para mim receber essas pessoas que querem iniciar uma caminhada com Cristo, eu preciso me tornar como menino. Porque já reparou que quando colocam crianças, né, umas perto das outras que não se conhecem, como ligeirinho ali elas já se adaptam umas com as outras, elas já acham ali alguma brincadeira em comum, elas já fazem amizade rápido. Porque elas não têm maldade no coração. A maldade não subiu no coração delas ainda. Por isso que Jesus diz aqui que a gente tem que ser como meninos, a gente tem que se fazer como meninos.
para poder dar o reino dos céus. Porque tanto para me receber essas pessoas que estão se convertendo, eu tenho que estar convertido com meu coração voltado para as coisas de Deus, sem estar voltado para as maldades. Porque depois que essa pessoa se converte, essa pessoa que está iniciando, essa pessoa se converte, essa pessoa ela quer conhecer mais sobre o Evangelho, ela se aproxima de pessoas que já conhecem a palavra. A gente tem que ser exemplo para essas pessoas. A gente tem que dar o exemplo, não um exemplo de perfeição, mas um exemplo de pessoas que também erram, mas pedem perdão, exemplos de pessoas que recebem os novos convertidos. Isso é ser maior no reino dos céus, assim como era a dúvida dos discípulos de Jesus. Não só isso, mas como estamos meditando nessa palavra, né? Continuando, diz assim no versículo 4, ó: portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Então, não é ser perfeito, é ser humilde. Não é ser medíocre, é ser humilde. É ser humilde reconhecendo os erros. É ser humilde recebendo aquele irmão que está chegando na fé agora, expondo também os nossos erros, os nossos defeitos, expondo o nosso passado, expondo para ele quanta coisa a gente já teve que aprender, quanta coisa Deus trabalha em nossa vida todos os dias. Ser humilde. Ser humilde, não querer ser o rei da cocada preta, né? Não querer ser o que sabe tudo, porque tem gente nova chegando no Evangelho. Ser humildes. E no versículo 5 diz o seguinte: e qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Então, se eu estou recebendo uma pessoa, um novo convertido, com humildade, com amor, eu recebo Jesus. Eu recebo Jesus porque eu entrego o Jesus que eu já tenho na minha vida. E quando eu entrego, eu recebo também. E isso agrada aos olhos de Deus. Isso agrada o coração de Deus. Quando eu recebo as pessoas com amor e com humildade. No versículo 6 fala o seguinte: mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor que fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o irmão que está chegando na fé, para não escandalizar o Evangelho. Para não escandalizar o Evangelho. Porque a gente, quando se converte, não sei se foi com vocês também, mas comigo foi assim. Quando eu me converti, quando eu conheci o amor de Deus, eu comecei a conhecer uns homens de Deus. Eu, na minha imaginação, todo mundo que estava ali tinha que ser perfeito. Todo mundo que estava ali seguindo a palavra, tanto pastores quanto a primeira igreja que eu fui congregar, na minha ideia, todos tinham que ser perfeitos, todos não podiam ter erros, todos não podiam cometer pecados. E ali eu me decepcionei muito. Ali foi onde eu me decepcionei muito. Talvez essa palavra aqui, ela é para você que está chegando agora, que está conhecendo o Evangelho, que está conhecendo o amor de Deus, que está conhecendo a salvação, está conhecendo o reino. Talvez você está chegando agora e conhecendo a palavra. E talvez você começou a conhecer alguns homens de Deus. E talvez você olhe para essas pessoas e você talvez pensasse que elas fossem perfeitas. Assim como eu pensava logo que eu me converti. Mas elas não são, não vão ser. Só Jesus foi perfeito. E isso é uma coisa muito importante da gente ficar esclarecido em relação a isso, porque evita de causar uma frustração, evita de causar um constrangimento em relação às pessoas. A palavra diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Com ninguém. Então eu não posso depositar a minha esperança no homem, por mais que seja um pastor, um homem que está na igreja.
A palavra diz também, maldito o homem que confia no homem. Os homens são falhos. Então, se você está chegando no Evangelho agora, está conhecendo o amor de Deus agora, ou talvez tenha um desejo no seu coração de conhecer a palavra de Deus, de conhecer por que tantas pessoas elas se convertem, por que tantas pessoas têm testemunhos de vitória, por que tantas pessoas elas foram libertas de drogas, foram libertas de pornografia, foram libertas de prostituição, foram libertas de cigarro, bebida, tiveram suas famílias restauradas, assim como isso, tudo aconteceu comigo. Por que acontece isso com pessoas? Porque é o amor de Deus que cai sobre a vida delas, é o amor de Deus que é derramado sobre a nossa vida. Mas nós não somos perfeitos. Talvez a gente falar aqui numa live uma palavra de Deus muito bonita, que legal, né? Mas se você conhecer a minha vida particular, vai começar a enxergar os meus defeitos, os meus erros. Aí talvez se você chega no Evangelho agora e ouve uma palavra e aquela palavra toca no seu coração e aquilo faz um bem e você quer conhecer mais de Jesus e resolve caminhar mais com Jesus, conhece as pessoas que estão pregando e começa a ver os defeitos dela, talvez se decepcione. Aconteceu comigo. Mas isso é normal. Isso é normal, porque devemos ser como meninos. Meninos, eles não veem, crianças, né? Eles não veem o defeito dos outros. Eles já chegam ali numa rodinha, já se enturmam, já conversam, já brincam. A gente tem que pedir a Deus que mantenha o nosso coração como coração de criança para essas coisas, mas que estejamos atentos e vigilantes também para as obras do inimigo. E muitos cristãos, muitos novos convertidos, eles desistem da caminhada logo no início por causa disso, porque se decepcionam com os homens de Deus. Porque não entendem que os homens de Deus também têm defeitos. Todos têm defeitos. Toda a Bíblia, todos os homens de Deus têm os seus defeitos. Eu tenho meus defeitos, todos têm. Então, que a gente possa meditar sobre isso. Que Deus não divide isso agora com ninguém. Deus não vai deixar a glória de uma pessoa ser tocada pela palavra dele, agora ser minha. Deus pode me usar, mas agora é sempre dele. Então, se a pessoa pode ouvir uma palavra de Deus da minha boca, eu posso ser usado por Deus para transmitir uma palavra que vai tocar o seu coração, mas eu tenho um monte de defeitos. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Agora é só dele. Amém, meus irmãos? Então que a gente possa meditar nessa palavra hoje, para você que está chegando no Evangelho agora. Não se decepcione com as pessoas. Não olhe para o homem, olhe para Jesus. O foco é Jesus. O foco não é o homem. Deus apenas usa os homens, mas o foco é Jesus. E que a gente que já conhece um pouquinho mais da palavra, que a gente possa receber essas pessoas também como meninos, recebendo elas com amor, recebendo elas da forma que agrada a Deus, e já deixando claro para elas no começo que os homens têm defeitos, que as pessoas são falhas, mas que a glória é toda de Deus, a obra é toda de Deus. Perfeito só foi Jesus, a gente não é perfeito. E assim como Jesus falou para aquele cego, que perguntaram para ele por que tinha acontecido aquilo, por que se ele era cego de nascença, se era maldição dos pais ou coisa do tipo, Jesus falou assim, isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. Então existem coisas que se manifestam, que acontecem para que se manifestem a glória de Deus, porque Deus não divide sua glória com ninguém, é só dele, somente para ele. Amém? Então quem chegou agora eu agradeço, peço que volte depois do vídeo, eu vou deixar aqui no Instagram, para você receber essa palavra de Deus aí, que eu tenho certeza que vai ficar no teu coração. Amém? A gente vai orar agora,
Vi que tem gente que pediu oração ali, a gente vai orar. Coloca a mão no teu coração, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço por essa palavra, eu te agradeço, meu Pai, por essas pessoas que estão aqui ao vivo e que vão assistir mais tarde, Pai. Te peço, meu Senhor, que abençoe a vida de cada um, que receba, Pai, o pedido de oração de cada um. Pai, eu te peço para que o Senhor mantenha o nosso coração, Pai, como de meninos, tanto para receber as pessoas que estão conhecendo o teu amor agora, quanto para servirmos de testemunhos para elas, Pai. Para que a gente não seja motivo de tropeço para as pessoas que estão chegando agora e conhecendo o teu amor. Para que a gente sirva, Pai, de exemplo, mesmo cheio de defeitos, mas para que a gente consiga passar para essas pessoas que a glória é tua. Por isso que somos falhos e temos defeitos. E temos pecados também, por isso precisamos pedir perdão a todos os dias. Mas sabemos que o pecado já foi pago naquela cruz. Jesus, ele completou a obra perfeita para que o meu pecado e o pecado de todos que estão aqui e os que vão chegar no Evangelho já esteja pago. Pai, abençoa a vida de cada um, abençoa a minha casa, a minha família, abençoa a casa de cada um, a família de cada pessoa que está aqui, ao vivo e que vai assistir depois. Que essa palavra fique no nosso coração, Pai, para que nós sejamos sempre meninos, Pai, conforme a Tua palavra fala, mas que sejamos sóbrios e vigilantes também nos momentos em que a gente precise andar atento para as obras do inimigo, Senhor. Porque sabemos que ele anda ao derredor, mas sabemos também que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Abençoa, Pai, a vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigado pela participação aí. Que Deus abençoe a vida de cada um. Foi uma bênção. E até amanhã, às 4h43. Tudo para a honra e glória do nome de Jesus Cristo.